Olá! Essa edição da Bit Ciência será especial. Isso mesmo, estamos de volta com o quadro PIBIC, dessa vez com um aluno de publicidade. Além disso, teremos uma matéria sobre matemática, esta área que ainda assusta parte dos estudantes. E também falaremos de astronomia. Você sabia que nesse mês se comemora o Dia do Astrônomo? E o que faz exatamente esse profissional? Você sabe? Você vai ver daqui a pouco. E já que estamos falando de datas especiais, a Bits não poderia esquecer o Natal e o Ano Novo, não é mesmo? Verdade. E para estrear a série Bit Sensações, vamos começar com um sentimento que é sempre desejado para o ano todo. O amor. A Bit Ciência está no ar. E começamos esse bloco com o quadro PIBIC, um programa que inicia o jovem no campo da pesquisa. É assim que ele dá os primeiros passos no mundo da ciência. No quadro desta edição, vamos conhecer o Lucas Barros, aluno de Publicidade e Propaganda. O bolsista explica como realizou a pesquisa que teve como objeto de estudo a UniTV. Orientado pela professora Arlete Nigraneiro, Lucas fez a sua pesquisa algo muito prazeroso. O laboratório onde atua, junto aos seus colegas na UF, é o Núcleo de Estudo de Marketing. A dinâmica do trabalho no núcleo de marketing, ela foi um pouco diferente para mim, porque aqui tem bolsistas e estagiários do núcleo de marketing e do Prata da Casa, que trabalham diariamente para postar conteúdo no Facebook, para o site, etc. Eu era um bolsista de pesquisa, então a minha dinâmica de trabalho era um pouco diferente. Eu só tinha a obrigatoriedade de estar aqui um dia na semana, cumprir as 4 horas, o resto do dia eu podia trabalhar de casa. Com todos os bolsistas que eu trabalhei, eu adorei trabalhar assim, o pessoal se ajuda muito, e mesmo com essa coisa de eles fazerem funções diferentes, só tinha um outro pesquisador, que é o Thiago, que ainda está trabalhando aqui também. Então, assim, por mais que fossem tarefas diferentes, a gente sempre se deu muito bem. Eu gosto muito de estar aqui, de trabalhar com as pessoas, e para mim é uma segunda casa hoje, o núcleo de marketing. Well, I can't believe that my lime tree is dead. I thought it was sleeping, I guess it got fed up with not being fed. And I will be too. O primeiro passo era o levantamento bibliográfico, assim, pesquisar os livros, os autores. Depois era a parte da pesquisação. Não só ir à UniTV, entrevistar as pessoas, conhecer o ambiente, como também fazer uma pesquisa exploratória na UF, entender o que era a UniTV, onde ela estava inserida dentro do organograma. E aí depois, com esses dados obtidos, a gente ia fazer um diagnóstico, que a gente chama de análise SWOT no marketing, que são as fraquezas, forças, ameaças e oportunidades. Com esse diagnóstico pronto, a gente partia efetivamente para o plano de marketing. E aí foi criado desde missão, visão e valores para a UniTV, até estratégias, táticas, plano de ação, avaliação e controle, um planejamento completo. Diferente das pesquisas normais, onde você só recolhe informações e aplica no seu problema, muitas vezes sem até o pesquisado saber o que foi feito daquilo, a pesquisação é feita em conjunto com as pessoas entrevistadas, com o objeto pesquisado. Todas as informações, as hipóteses são desenvolvidas para solucionar um problema, efetivamente, de forma prática, junto com essas pessoas. E aí toda a discussão, todas as soluções, as questões levantadas são discutidas em um seminário que conta com o pesquisador e todas as pessoas envolvidas, onde há essa troca de informações. Eles sabem o que eu estou fazendo e eu peço ajuda a eles. Isso foi feito com a UniTV 2 vezes, um seminário inicial para explicar o que eu estava fazendo lá, por que eu estava entrevistando todo mundo, por que eu estava lá todo dia se eu não trabalhava na UniTV. E um seminário final onde eu apresentei o planejamento pronto, foram 40 minutos de apresentação, e aí a gente conversou sobre o que ia ser feito desse planejamento, quais soluções poderiam ser incluídas nele. E essa é a vantagem da pesquisação, assim, há uma interação muito maior. Não existe simplesmente uma pessoa que é entrevistada, um objeto e uma pessoa de fora. Você participa junto com a pessoa. So I'll try to understand what I can hold in my hand, and wherever we are, home is there too. Trabalhar com a pesquisação foi
difícil no primeiro momento, porque eu nunca tinha nem lido sobre o assunto. E aí eu lembro que no primeiro dia da bolsa, eu sentei com a Arlete aqui mesmo no núcleo, e ela falou, olha, eu tô com esse livro aqui sobre pesquisação, por favor você lê até a semana que vem e começa já a aplicar isso, porque você vai ter que colocar isso na metodologia do trabalho. E percebi que era muito interessante e assim, era muito pertinente para a UniTV. Foi muito legal trabalhar, mas foi muito difícil porque, primeiro, eu nunca tinha lido sobre isso, como eu falei, e segundo, porque exige uma proximidade muito maior. Porque é muito mais fácil você passar um questionário, recolher o questionário, olhar as informações e tirar as conclusões que você quiser, por assim dizer. É difícil você ir lá, conversar com as pessoas, entender o que significa trabalhar na UniTV, o que é a UniTV, qual é a visão que eles têm de si próprios, e fazer um planejamento e mostrar os resultados para eles e falar, olha, foi isso aqui que eu fiz, o que vocês acham? Você tem que estar preparado para ouvir críticas, para ouvir sugestões que você pensa, pô, devia ter pensado nisso, não pensei, sabe? Mas foi muito gratificante também, mas é muito difícil trabalhar assim. Eu vinha muito ao núcleo de marketing durante a pesquisa, principalmente por causa da biblioteca que tem aqui. São todos livros da Arlete. Vários desses livros, como esse daqui, da administração de marketing, eram livros do projeto, que eu tive que utilizar. E assim, dá pra ver que são livros grossos, né? Tem mais de 1000 páginas. Isso me assustou um pouco no começo, porque eu pensei, se esse é um dos livros, ele já tem 1000 páginas, quantas páginas eu vou ter que ler até o fim desse trabalho, né? Mas aí eu percebi que, na verdade, eram mais livros de consulta mesmo, para aprender sobre conceitos, você recorrer no meio do trabalho, pegar uma situação importante. Mas eu tive que usar, além do próprio administração de marketing, livros sobre administração, que eu não pude pegar aqui, eu tive que ir na biblioteca da UF. Aqui tem livros sobre marketing verde, marketing de relacionamento. Eu usei o marketing para instituições de ensino, que também tem aqui. E eu vinha muito aqui, né? Os bolsistas até me perguntavam, por que você vem tanto se você não tem essa obrigatoriedade? É porque aqui tinha os livros que eu precisava, né? Eu não precisava comprar, porque é muito caro. Normalmente esses livros são mais de R$100. E a bolsa não cobria nem perto desse gasto. E às vezes é muita burocracia também para você pegar na biblioteca da UF. Então aqui eu tinha um acesso muito mais rápido e fácil aos livros. Eu gostei muito de trabalhar no meio acadêmico. E eu gosto de participar de todos os projetos da universidade. A UniTV foi um dos projetos que eu conheci, o núcleo de marketing também foi outro. Então, assim, eu gosto muito do ambiente e penso com muito carinho na possibilidade de virar professor, sim, de seguir na UF ou em outra universidade, não tem problema, mas eu não tive muita experiência de mercado. Então, eu não sei se eu deveria primeiro ter uma experiência de mercado para depois voltar, ou aproveitar que eu estou aqui, fazer mais contatos e seguir essa carreira, eu não sei. Eu gostei muito dessa experiência, mas eu não a considero definitiva, assim, para eu já decidir meu futuro. A minha ideia ao fazer o plano de marketing era fazer um plano de marketing que fosse simples, prático, executável, porque a gente sabe que são poucos recursos na UniTV, e principalmente que desse para entender, assim, fosse para leigos, por assim dizer. Que você não precisasse de grandes estudos de marketing para poder entender o que está dito ali. Mas qualquer dúvida que eles tiverem, eles podem falar comigo, isso aí não tem problema. Comigo e com o núcleo de marketing, né, que é uma parceria que existe entre a UniTV e o núcleo. É sempre bom ver como a iniciação científica ocorre nas mais diversas áreas. É mesmo, Isabela. Aliás, sabia que a área de exatas é uma das que mais cresce na procura dos estudantes na hora de se inscrever para o vestibular? Verdade. Apesar das disciplinas dessa área serem consideradas mais difíceis entre os alunos da escola, essa é a área que tem a maior procura hoje na universidade. Mas o lado complicado dessa história é que tem, também, o maior índice de evasão dentre os cursos de graduação no Brasil. A matéria que vamos ver agora vai nos explicar melhor por que isso ocorre. Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, que analisa o desempenho dos países, a situação do Brasil não é das melhores. Nos quesitos qualidade do sistema educacional e qualidade de educação em matemática e ciência, ficou atrás, inclusive, de países como a Etiópia. O maior problema hoje que o ensino da matemática enfrenta, não só no ensino médio, mas de um modo geral até na universidade, é o nível que os alunos vêm chegando.
Eles passam do Fundamental 1 para o Fundamental 2 já com deficiências, muitas das vezes devido à formação do professor de Fundamental 1. Depois chega no Fundamental 2. Alguns alunos vêm de escolas que cortam tópicos importantes do conteúdo ou usam livros que hoje estão até sendo refeitos, repensados, que alguns faltam conceitos, outros não tratam as questões como vem sendo agora tratado de maneira mais contemporânea. E esses alunos veem aquela matemática chata, com só números, esquecem de contextualizar, eles vão tomando medo da matemática e com isso eles criam dificuldades de aprendizado. Passam para o ensino médio, chegam no ensino médio com dependências, chegam no ensino médio com ausências de conteúdo e com uma grade cada vez menor, menos quantidades de aulas e muito conteúdo a ser dado devido ao vestibular que muda constantemente. Então o aluno hoje em dia não se preocupam tanto com a formação do aluno, e sim com o que ele vai usar no final do ensino médio fazer um vestibular. Muitos professores acham que matemática é você escrever uma equação no quadro e é suficiente que o aluno decore aquela equação. Hoje o perfil do ensino de matemática mudou. Infelizmente você tem um número muito grande de professores que ficaram parados no tempo. Se esse professor não se atualizar, quem vai pagar a conta no final é o aluno. Os pais deixam, é normal meu filho reprovar em matemática, porque o meu sobrinho reprovou, porque a turma dele, 80% reprova em matemática, e não se preocupa, no máximo coloca o garoto no Kumon, que é uma série de repetições, que não é adequado para o modelo de matemática que tem que ser para um aluno. Eu acho que o primeiro passo é repensar. O pensador, o Pierre Louis, ele fala isso, você tem que ver como o aluno aprende para depois você ensinar. Os alunos não são orientados a como estudar corretamente. Você lança um conteúdo, lança uma fórmula e manda esse aluno resolver. O aluno que tem habilidade resolve. O aluno que gosta de desafio não faz nada. Ele fica totalmente estático e diz, não vou aprender isso mesmo, porque não é da minha profissão, eu quero ser jornalista, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, e eu não preciso de matemática na minha vida. Então, assim, a grande dificuldade primeiro, o interesse do aluno hoje é mais voltado para tecnologias. É tentar alcançar esse aluno através dessa tecnologia. O segundo momento é alcançar esse professor e, de fato, ele ser professor por vocação e se preocupar em gastar um tempo para buscar recursos para que esse aluno aprenda. E terceiro, mudar as avaliações. Como o Enem vem fazendo, mudar, mas fazer uma coisa uniforme, para que uma universidade use um critério, a outra use outro, e o professor que está lá na ponta no ensino médio não fique refém do conteúdo e não possa ensinar o aluno. Mas toda a defasagem do ensino na área de exatas não fez diminuir a procura dos cursos ligados a esse campo. Segundo dados do MEC, só nas universidades públicas houve um aumento de 77% no número de vagas oferecidas, enquanto que na rede de ensino privado, os números chegam a 240%. Pretendo fazer arquitetura. Pretendo fazer economia no ano que vem. Eu quero fazer faculdade de Direito. Vou fazer engenharia mecânica. E vou fazer medicina. Eu pretendo fazer administração. Eu pretendo fazer faculdade de tecnologia relacionada a sistema de operação. No entanto, os cursos de exatas ainda ocupam os primeiros lugares quando se trata de evasão. Segundo dados do INEP, o curso de Ciências da Computação chega a totalizar 32% desse índice. O projeto de extensão Laboratório de Educação de Matemática, que fica na Faculdade de Educação no campus do Gragoatá, trabalha na formação dos alunos de licenciatura e procura desenvolver novos métodos e materiais didáticos voltados para o ensino matemático. Em relação à matemática, a gente tem um pouco essa carga de que a matemática não precisa de leitura, não precisa escrever, então é só conta, é só olhar formas, e acabou que isso, ao longo dos anos, ficou um pouco esquecido, né? Mas hoje há existem congressos específicos que tratam desse assunto, né? E os próprios livros didáticos estão incentivando mais esse trabalho com os textos, tanto de história da matemática, por exemplo, quanto o desenvolvimento da habilidade de argumentação dos alunos. Então, você não quer saber só qual é a conta que você faz para resolver tal problema. Mas como é que você chegou àquele resultado, né? Por que aquilo ali é verdadeiro, né? Então a gente tende a fazer um trabalho estimulando não só a leitura, né, como a escrita também em matemática. Eu acho que existe sim uma grande diferença, principalmente de estilo, vamos dizer assim.
de estilo de ensino e de aplicação. No ensino médio, meio que você está aprendendo, e na faculdade, às vezes, o professor parece que considera que você já sabe, ou que aquilo é muito trivial, e por conta disso parece que tem um salto muito grande realmente entre um nível e outro, né, entre o nível médio e o nível na faculdade, né? A cobrança é diferente. Às vezes a cobrança é muito teórica, ou então cobra, vamos dizer, que você tem uma aplicação em termos de gráfico e você não sabe fazer, porque no nível médio você só aprendeu a aplicar aquilo como equações, e o cara quer que você tenha uma interpretação gráfica precisa para aquilo. Então, assim, eu acho que é até justo que tem que cobrar, a ementa é razoável, mas as aulas não te permitem acompanhar. Eu já tive matérias, por exemplo, cálculo 2, que eu estudava sozinho pelo livro. E eu aprendia e fazia a prova, e ignorava as aulas, porque o modo de andar na matéria é ruim. Eu consegui passar, a ementa estava razoável, mas infelizmente o modo de ensinar não ajudou muito. O ensino que se faz na educação básica, no ensino médio, não está voltado para a formação de matemáticos, por exemplo, né? Então, a gente não está fazendo um ensino específico para quem vai fazer cursos das áreas de exatas, assim como não se faz mais, né? Houve uma época em que o ensino médio, né, o ensino depois da educação fundamental, ela era voltada, né, mais para o ensino clássico ou mais para o ensino científico. Então, você já tinha ali uma possibilidade de tentar aproximar os alunos mais de alguns conteúdos que ele veria, né, mais aprofundados, mais avançados, que ele veria num curso superior. Mas o ensino médio hoje, ele é estruturado como um ponto terminal, né? Não necessariamente aquele aluno que conclui o ensino médio vai ingressar num curso superior. Então, também você não pode exigir desse aluno, se você quer contemplar as aplicações, se você quer que esse aluno seja um aluno crítico e que possa também ingressar em qualquer curso universitário, você também não pode exigir dele ser super avançado em matemática, assim como você não pode exigir dele ser super específico em outras disciplinas, né? Então, essa distância, esse gap entre o ensino, né, da educação básica e o ensino superior, ele é razoavelmente natural, ele ocorre essa distância. Ainda que seja uma área sem dúvida de constante crescimento, vale lembrar que as exatas representam apenas uma parcela do ensino brasileiro, que precisa tanto de incentivo quanto as demais. Apenas com real investimento é que se modificará os números no ranking do relatório do Fórum Econômico Mundial. Esperamos que o entusiasmo dos professores dessa área, que sempre procuram um jeito de cativar os seus alunos, e daqueles que almejam se tornar profissionais dentro desse ramo, possam continuar vencendo esses obstáculos, não é mesmo? É sim. E falando em entusiasmo, não podemos deixar de contar para vocês um pouco do que rolou com a BITS esse ano. Nós participamos do 2º Encontro Nacional de Popularização da Ciência, Tecnologia e Informação. A professora Denise Tavares deu uma palestra sobre jornalismo científico e a Tamires e a Daniela apresentaram o nosso trabalho, a BITS Ciência. O 2º encontro foi organizado pela professora Luciane Madeira e por Gustavo Henrique Alves. E realizado pelo Núcleo de Divulgação Científica e Ensino de Neurociências da UF. Um dos objetivos desse encontro é a apropriação social do conhecimento, já que é fundamental para o desenvolvimento da cidadania e do aumento da qualificação científica e tecnológica da sociedade. Outro momento de 2013 que a BITS comemorou muito foi a conquista do 2º lugar na Semana de Extensão da UF, a SEMEST. Quem representou a BITS Ciência foi o André Borba, um dos bolsistas da nossa revista eletrônica. Vamos ver um pouquinho? André Borba, trabalho BITS Ciência, um ano mostrando que a UF também produz e compartilha conhecimento, coordenado pela professora Denise Tavares da Silva. A Semana de Extensão é um dos eventos da agenda acadêmica da UF. Vale lembrar que a BITS Ciência é um projeto que conta com a parceria da FAPERJ e da UniTV. E, claro, com a sua participação. Você que tem acompanhado a BITS ao longo deste 1º ano de existência da revista. E agora vamos para um breve intervalo. Já voltamos.
E voltamos de intervalo para um voo no mundo da Lua. Isto porque no dia 2 desse mês é comemorado o Dia do Astrônomo. A BITS foi às ruas para saber se todo mundo está por dentro do que um astrônomo faz. E também na Casa da Descoberta, que oferece ao público um momento de observação do céu através do telescópio. Confira na matéria. O que um astrônomo faz, eu acho que ele estuda as estrelas. E outros objetos assim que estão aí pelo espaço aí, né, navegando aí em volta da Terra. Não é que estuda os astros, é isso? Estuda as estrelas, a lua. É astrologia, né? Mas eu não sei não. Nem imagino. O astrônomo é o que estuda os astros, mas diferente do astrólogo. Ele estuda a parte científica dos astros, seria isso? Também incentiva a ciência. Por exemplo, se ele for educador na parte de educação, ele vai incentivar os alunos a gostarem dos planetas, das crianças. É importante a gente saber o que existe acima de nós, né? Pensou, cai um asteroide ou cai qualquer coisa que a gente não sabe de nada, quantos quilômetros vem por hora. Mas será que é simples assim? A astronomia é a ciência que estuda o universo, confrontando teorias físicas com observações feitas por telescópios. O astrônomo investiga a origem e a evolução do cosmos e capta sua imagem para estudar seus movimentos, sua disposição pelo espaço e sua composição química. O astrônomo pode atuar na área acadêmica, fazendo pesquisas e ensinando, ou trabalhar com a divulgação científica, com palestras em planetários e museus. Vários mistérios ainda rondam a astronomia e geram muitas pesquisas. Há 14 anos, os cientistas descobriram a energia escura, mas ainda não conseguiram explicar exatamente o que ela é. O que se sabe é que a expansão do universo, que deveria ser cada vez mais lenta, é na verdade cada vez mais rápida. Deve haver alguma componente material que está produzindo uma força repulsiva, porque está fazendo essa expansão se tornar cada vez mais rápida. Bom, não se sabe que componente material é essa, então, não sabendo o que é, se resolveu chamar de energia escura. Então, um dos grandes enigmas da física atual é essa tal energia escura. Há muitas teorias que questionam vários aspectos do cosmos, como as galáxias se mantêm unidas, como as estrelas explodem, qual é a fonte dos raios cósmicos mais energéticos. São só algumas das perguntas que podem rondar a cabeça de um astrônomo. Se você quer observar as estrelas, uma opção é vir até a Casa da Descoberta, onde são feitas observações do céu através do telescópio. Nós conseguimos ver o anel de Saturno, e vemos também aglomerados que tem a constelação de Pleiades, que fica próximo da Lua hoje. E a Lua, principalmente, que é o mais legal para mim. Alô, alô, marcianos, a crise tá virando sonar. Cada um por si, todo mundo. O que aqui tão pertinho de casa oferece para os nossos filhos, né, de conhecimento? Então isso despertou primeiramente em mim, porque minha filha ainda é muito pequena, tem apenas 4 anos, ainda não tem ainda todo esse grau de conhecimento. Mas eu acredito que assim, ela já está começando, né? Isso vai despertando. E quando ela vê lá na frente, pode ser que ela lembre de algumas coisas que ela viu aqui. Sobre mais planos do futuro, a gente pretende levar o telescópio para as praças e escolas e também nosso planetário inflável, que a gente mostra dentro de uma cúpula como é que funciona o céu durante vários anos, durante o ano inteiro. O universo desperta muita curiosidade. É impressionante como ainda existem tantos mistérios espalhados pelo infinito, pelo céu. Questões que inquietam a existência humana, e muitos procuram explicações religiosas para tudo que não compreendemos ainda. É a antiga briga entre fé e razão, não é mesmo, Felipe? Pois é. Fé e razão são duas palavras que imediatamente remetem a dois opostos. Apesar disso, será que são tão excludentes assim uma da outra? Às vezes, o pensamento clichê ganha provas de realidade. O fanatismo religioso, por exemplo, é algo desprovido de razão. Mas a problemática da história não é a religião, é o fanatismo do qual, às vezes, ela faz uso. Muitos filósofos, como os famosos Heráclito e Pitágoras, já opunham os dois termos lá na Grécia Antiga, antes de Cristo. E olha quanto tempo se passou até os dias atuais e a oposição continua aí. Viva para quem quiser ver. O outro lado da história é lembrar que este conflito foi fundamental para a ciência. Galileu, que era físico, astrônomo, matemático e filósofo italiano e que todos nós conhecemos lá no ensino fundamental, desafiou a Igreja Católica, que primeiro o apoiou e depois, em 1616, o condenou por heresia.
Só em 31 de outubro de 92, 350 anos após a sua morte, a Igreja Católica reconheceu que errou. Mas Galileu, como sabemos, não foi o único. Há o caso de Giordano Bruno e muitos outros. E mesmo quando a Igreja Católica se rende à ciência, uma parte, às vezes, continua resistindo. É o que acontece com a teoria do criacionismo, que rejeita Darwin, apesar da Igreja ter admitido em 2009 que o cientista estava certo. De todo modo, o fato é que muitos cientistas hoje, em vez de ficarem simplesmente contra a fé e as manifestações religiosas, sabem que é muito mais importante para a sociedade estudar e pesquisar o fenômeno religioso. Isso mesmo, Felipe. Por que não estudar a fé? No PIBIC da próxima edição, nós vamos retomar esse assunto. O aluno de Relações Internacionais, Eduardo Oliveira, estuda a religião presbiteriana e as relações dela com a política. Muito interessante, mas agora vamos ter a grande estreia desse programa, a série Beats Sensações. Aqui na Beats, durante 5 edições, você vai ver os sentimentos por uma ótica diferente, a ciência. Fé e razão tentando se combinar? Mais ou menos isso. Tenho certeza que você vai se divertir com essas reportagens. E para começar, temos o amor. Sentimento que está quase sempre nas preces de final de ano das pessoas que ainda não acharam seu par. Simpatias, desejos à meia-noite, é isso? Não, não é nada disso. O que vamos ver nessa matéria é a história de 3 casais que já estão formados. Vamos ver? Deixa eu dizer que te amo. Acredito que seja a forma como a gente é capaz de amar. Acho que eu amo minha família, meus amigos, eu amo a luta. Minha filha, a vida. Minha família. Primeiro Deus, né? Depois, todas essas coisas que nós devemos amar. A mim mesmo. A minha família. Se amar primeiro, para você depois passar isso para outras pessoas. O que a gente entende como amor, né, no ser humano, seria, aos olhos da ciência, divididas assim, em algumas etapas de ligação entre os animais. Um primeiro momento é que existe um aumento bastante grande de algumas substâncias no sistema nervoso. 2 eu chamaria mais atenção. A testosterona está envolvendo, inclusive, a questão da relação sexual, né, o desejo sexual, a libido. E a gente observa também o aumento de uma outra substância no cérebro chamada dopamina. A dopamina é um hormônio que está envolvido com a sensação de prazer, de bem-estar, de euforia. Naquele período da paixão, a imagem do outro, a vontade de encontrar, o pensamento, está tudo voltado o tempo inteiro naquela ideia do encontro, de estar próximo, da ideia da carne, do toque, do cheiro. A segunda etapa, que é uma etapa que já envolve mais no amor da conexão duradoura entre indivíduos, parece ser mediado por outras substâncias, que é a ocitocina. Esses 2 hormônios, mas principalmente a ocitocina, eles são fabricados numa estrutura cerebral chamada de hipotálamo e parece que envolve muita conexão entre seres da mesma espécie. A gente está há 2 anos e 8 meses juntos. De namoro. De namoro só. A gente se conheceu há muito mais tempo. E a gente se conheceu na balada, daí a gente ficou, e daí a gente continuou ficando. A gente se conheceu quando a gente tinha 9 anos de idade. Isso. A gente estudou junto, só que a gente não se falava. Eu namorava, ele do namorava. magnetismo mesmo. E ele tava com problemas no relacionamento. Daí 2 semanas depois eu dei uma aliança pra ela. Verdade. Passou 9 anos, aí a gente ficou no carnaval. Depois do carnaval a gente começou a conviver praticamente todos os dias, assim. Eu terminei o namoro e falei pra ele. Ele ficou feliz. Eu fiquei muito feliz e chocado. E a gente nunca desficou, né? Não, a gente nunca desficou. E agora já são 5 anos. Quase 6. Quase 6. Não errei. 5 anos depois vem uma surpresa muito, muito, muito feliz, que é um filho. Né?
E além de tudo, toda a nossa história se passou na Bahia e depois a gente acabou passando junto pra cá, acabou vindo junto pra cá. A gente teve umas 30 DRs antes de começar a namorar. Já tem 3 anos também que a gente tá namorando. Né? Quase 3 anos. Sempre é necessário lembrar que a espécie humana ela tem uma inter-relação com a cultura, com o pensamento abstrato, com a formação familiar, pessoal de cada um desses indivíduos. Então, quer dizer, não dá para a gente reduzir tudo isso puramente a um bando de neurônios disparando, gerando aumento de substâncias. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Tem 3 tipos de amor. O amor é aquela parada que sempre faz eu me machucar no final. Tem o amor de Deus para conosco, que é um tipo de afeto básico, fundamental para a existência tanto pessoal quanto em sociedade. Eu acho que até hoje ser humano nenhum conseguiu descrever exatamente. Talvez seja essa a grande mágica. É tudo. O amor é difícil dizer. É uma coisa que vem de dentro. Né? Eu não sei explicar. O amor fraternal, que é o amor de nossos pais. Acho que não se explica, sabe? Uma coisa você sente, flui. Acredito no amor como uma experiência. É o Porto Seguro. O Porto Seguro, para mim, é minha família, né? Acho que para mim o amor não acaba, entendeu? É uma parada eterna. Amor para mim é doação, experimentação, aprendizado, troca. Enfim, o amor conjugal. O meu relacionamento é completamente aberto. Mentira. Também. Não é nada. Nosso relacionamento é muito sério. Nosso relacionamento já foi aberto. Começou aberto. 4 meses, quase 5. É muito difícil. É difícil a gente dar categoria pra isso. Foi mais ou menos quando eu descobri que eu sou ciumenta com ela. A gente não tem como ser hipócrita e fechar os olhos para vontades. Vontade o tempo todo. Para pessoas, enfim. Eu acho difícil, sei lá, minha cabeça é difícil dividir. Dividir não é a palavra, né? Porque não é uma coisa, né? Mas. Não sei outra palavra agora que tem na cabeça. Mas você dividir a pessoa, você ter um relacionamento com ela tá com o outro ao mesmo tempo, na minha cabeça é um pouco complicado, eu sou meio fechado mesmo pra isso. Eu acho que o limite, pelo menos pra mim, é se isso interfere ou não em como ele se sente com relação a mim, como ele me trata. O que não tem de padrão, eu já digo de imediato, é que a gente mora junto e não é casado. É verdade. Mas isso não é uma determinante na nossa vida, assim. Não precisa ter papel assinado pra ser casado. A gente se considera casado. Oi? A gente não é um casal modelo padrão, né? Vamos mudar de pergunta. Você tá aproveitando essa entrevista, né? Pra isso, cara. Então, a gente não é um casal muito careta, não, muito convencional. A gente gosta de coisas diferentes. O meu amor, Maria, é como um fio telegráfico da estrada, onde vem pousar as andorinhas. De vez em quando, chega uma. E canta. Não sei se as andorinhas cantam, mas vá lá. Canta e vai-se embora. Outra, nem isso. Mal chega e vai-se embora. A última que passou limitou-se a fazer cocô no meu pobre fio de vida. No entanto, Maria, o meu amor é sempre o mesmo. As andorinhas é que mudam. E o que a gente percebe é que houve uma série de transformações desde a década de 60 na construção, na consolidação dessas experiências amorosas. Então, com
com a legitimação da separação dos vínculos conjugais, a partir de 77, o que a gente começa a observar é uma série de alterações nesses vínculos. E dentre eles está que a monogamia, o casamento, né, monogâmico, ele passa a não ser exclusivamente heterossexual, ele não passa a ser para a vida toda. Isso promove uma série de alterações. E a gente começa a observar vínculos sexuais que estão fora do casamento, não só para homens, mas para mulheres. Tem o ficar, que se consolida como prática conjugal na década de 80. Você tem namoros que podem ser fechados ou abertos. E o que a gente percebe de mais relevante é que, se nas décadas anteriores as pessoas viviam uma única experiência sexual e amorosa legítima ao longo de uma vida, a gente observa, depois desse período, que as pessoas passam a viver uma série de experiências que elas denominam como amorosas. No tempo que de amor viver soía, nem sempre andava ao remo ferrolhado. Antes agora livre, agora atado, em várias flamas variamente ardia. Que ardesse num só fogo, não queria. O céu, porque tivesse experimentado, que nem mudar as causas ao cuidado, mudança na aventura me faria. E se algum pouco tempo andava isento, foi como que com o peso descansou, por tornar o cansar com mais alento. Louvado seja amor em meu tormento, pois para passatempo seu, tomou este meu tão cansado sofrimento. Em se tratando do amor em Camões, vamos ter um poeta, sobretudo, que vai relatar na sua poesia, que vai retratar na sua poesia essa experiência, mas muitas vezes uma experiência de amor frustrado. Mesmo assim, vai continuar tentando encontrar a felicidade através do amor e acreditando mesmo que o amor é a grande mola que move a vida. Na experiência, os desejos do ser humano são múltiplos. Desejamos muitos corpos, desejamos muitas pessoas. A loucura de amor que eu fiz foi contar pra minha mãe, né? Que eu gosto de meninas, então... Se não for por amor, a gente vai fazer loucura por quê? Não sei. Depende da situação, né? Ainda não fiz. Sem dúvida. Ainda não fiz. Já fiz. Faria muitas outras. Inclusive, estou em busca de fazer uma hoje. Jamais. Porque lido muito com a razão. Eu acho que essa coisa do amor, do coração, eu não acredito muito nisso. Não, ainda não fiz não, mas faria. Depende do boy. Se for bonito, gente boa, a gente faz algumas loucuras. Já corri atrás de alguém que teve que largar a namorada e ficar comigo. Mas eu considero ajoelhar-se no meio do shopping pra pedir alguém em casamento uma loucura de amor. Você fez isso? Eu fiz isso. Não, então eu fiz isso. Ela fez. Então eu fiz. Acho que depende muito da loucura. Se for uma loucura patológica, eu não faria. Uma loucura sadia, normal, quem sabe? Acho que já é loucura essa aventura aí de ser pai agora, né? Não sei o que é loucura. Não sei o que é loucura, que não é, sei lá, cientificamente. Amo-te tanto, meu amor, não cante. O humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim, muito e a miúde, é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Nossa, quanta informação sobre o amor! E olha que é um sentimento considerado inexplicável. No próximo programa traremos mais um sentimento, a dor. Mas não se assuste, ela pode ser bem prazerosa. Ficou curioso? Não perca Beats durante as férias. E antes de fechar essa edição, uma última novidade para vocês. Desde o final de novembro, as 26 bibliotecas da UF estão utilizando um novo sistema de automação que deixa o serviço mais ágil. O objetivo principal é facilitar o empréstimo eletrônico e o acesso ao catálogo online. Uma mudança que melhora muito a pesquisa. O processo de migração dos sistemas e transferência de dados já começou, e ele foi planejado de modo a garantir que
que os serviços praticamente não sejam interrompidos. Outra novidade é a criação do site bibliotecas.uf, que vai unir no mesmo portal informações sobre todas as bibliotecas da UF. Logo, logo vai estar no ar. E essa edição chegou ao fim, mas você pode continuar acompanhando a gente na internet. No site www.bitsciência.uf.br, no Facebook e no Twitter. Até a próxima. Tchau. Tchau e um ótimo fim de ano. Boas festas e excelentes férias. E não se esqueça de assistir a Bits de janeiro. Tchau. Tchau.